Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem aí na casa de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade, então, no que a gente vem trabalhando já desde lá do começo do ano, que são os sistemas fisiológicos humanos. A gente vai entrar agora no conteúdo de respiração, circulação e excreção. A gente vai dividir esse capítulo do livro em duas aulas, tá? Para não ficar muito pesado. Então hoje a gente vai trabalhar a respiração e na seguinte aula a gente vai trabalhar a circulação, o sistema linfático também, que faz parte da circulação, além do sistema sanguíneo, e também a excreção, tá? Então a gente vai trabalhar esses conteúdos desse capítulo agora nessas duas próximas aulas. É importante a gente trabalhar esses conteúdos todos juntos, porque é importante para vocês entenderem que eles são muito entrelaçados. E um é importante para o outro, tá? Então, todos esses sistemas, o sistema respiratório, circulatório, o sistema linfático e o sistema excretor, eles vão estar todos agindo em conjunto com uma finalidade de levar energia para nossas células. Como assim, professora? Então, vamos começar com a respiração propriamente dita, tá? O que é a respiração, o que é o sistema respiratório nos humanos? Bom, esse processo de respiração, quando a gente fala o nome respiração, a gente pode pensar em duas coisas que parecem diferentes, mas que têm muita conexão. Quando a gente fala de respiração no nosso dia a dia, a gente está pensando no ato de puxar o ar e de exalar o ar, tá? Então essa é a respiração que a gente chama, né? O ato de inalar, de inspirar e de expirar, tá? O ar atmosférico. E a gente também já trabalhou lá no primeiro ano do ensino médio um outro conteúdo que tinha esse mesmo nome, respiração. Só que era a respiração celular, tá? Aqui do ladinho, ó. A respiração celular, quem não lembra muito bem dela, vai lá no livro do primeiro ano, reforça esse conteúdo ou pega um vídeo na internet, tá? Porque é extremamente importante. Em todas as nossas células, pra gente fazer as funções celulares, ou seja, para o músculo agir, para a gente pensar, para a gente trocar hormônios, tudo isso as células precisam da nossa moeda energética, que como vocês lembram é o ATP. Esse ATP ele é gerado durante um processo celular que chama respiração celular, tá? Essa respiração celular acontece nas células do nosso organismo e ela é dependente de dois fatores principais, além de vários outros, mas dois são bem importantes para a gente lembrar, tá? Que é o açúcar, a glicose, né? Que vai precisar entrar aqui para a gente quebrar essa glicose e gerar energia, e também do oxigênio. Para a gente quebrar a glicose, a gente precisa desse oxigênio. Então, são esses dois fatores principais que eu vou ter que precisar lá na minha célula para realizar a respiração celular. Isso em qualquer célula do nosso organismo, desde uma célula lá, um neurônio do nosso encéfalo, até uma célula da epiderme do nosso dedão do pé, tá? Todas essas células precisam realizar respiração celular para gerar essa moeda energética que é o ATP. E para isso, eu preciso levar para essas células esses nutrientes, ou seja, eu preciso levar para as células a glicose e eu preciso levar para as células o oxigênio, tá? A glicose, a gente já trabalhou no sistema da aula passada, no sistema digestório, ela vem através da digestão dos carboidratos que a gente consome. Não só dos carboidratos, tá? Também pode ser gordura que vira carboidrato depois no nosso organismo. Então, um processo está entrelaçado ao outro. Eu preciso da digestão do sistema digestório para conseguir a minha glicose e o oxigênio eu vou conseguir através desse processo aqui, da respiração que a gente fala, né, que é o ato de inspirar e exalar, tá? Então, por isso que eu estou muito ligado. Eu preciso de um para fazer o outro, tá? Aí, nessa aula, a gente vai ver como que isso acontece, como que o ar que eu respiro chega lá na minha célula do dedão do pé, por exemplo, tá? Então, vamos começar aqui com o sistema respiratório. O humano é muito parecido com o de alguns outros mamíferos, tá? E ele vai ter algumas particularidades aqui, mas em geral é bem parecido com um dos outros mamíferos. E ele vai ter algumas partes, então, que a gente consegue distinguir, né?
Primeira parte é a própria narina, que então são as duas entradas que a gente tem no nosso nariz. Essa narina depois aqui vai ter as cavidades nasais, aí aqui dentro já da nossa parte respiratória superior, aqui no começo. Depois da cavidade nasal, que tá aqui, depois dos slides vocês vão acompanhando, tá? Que talvez fique um pouquinho pequeno aí para vocês acompanharem. Depois da cavidade nasal, a gente vai ter a faringe. A faringe a gente já viu na aula passada também, que ela é um órgão, um pedaço ali do nosso organismo, que ela vai estar atuando em dois sistemas diferentes. Ela vai atuar na digestão e vai atuar na respiração. Então, o papel da faringe é mandar o ar para o sistema respiratório e a comida para o sistema digestório. Essa função ela é extremamente importante para que não ocorra erros aí. Depois da faringe, o ar ele vai seguir aí no processo, ele vai passar pela laringe, que é logo na sequência da faringe. Depois da laringe vai ter a traqueia. Depois essa traqueia ela vai seguir até aqui perto, né, dos pulmões. E aí, né, aqui na traqueia, a traqueia ela vai se bifurcar, ela vai se dividir em dois lados e vai formar os brônquios esquerdo e o brônquio direito, tá? Depois desse brônquio, ele vai se ramificar em partes menores, mais finas, e vai formar os bronquíolos. Aí também tem os bronquíolos do lado esquerdo e os bronquíolos do lado direito, tá? E na sequência dos bronquíolos, a gente vai ter os alvéolos pulmonares, que aqui tá num zoom, ó, que tem um bronquíolo e ele vai seguindo, e na sequência tem os alvéolos pulmonares, que são essas bolinhas aqui, mostradas nessa figura, e esses alvéolos que vão estar, são como se fossem saquinhos de ar, tá? E junto com os bronquíolos é que esses alvéolos formam os pulmões. Nós, seres humanos, temos dois pulmões, um pulmão esquerdo e um pulmão direito, tá? Esses pulmões, eles são divididos em lobos também, que são partes menores ainda, e eles, então, que vão fazer essa função de trocas gasosas. É nos alvéolos que ocorre a troca dos gases, do oxigênio e do CO2. Já vamos entender mais pra frente daqui a pouquinho, tá? Deixa eu ver, aqui tem uma parte aqui do alvéolo ampliada, então esses alvéolos eles são como se fossem buraquinhos cheios de ar. E é importante a gente salientar que ao redor desses alvéolos eu vou ter muitos capilares. Capilares são vasos sanguíneos muito finos, tá? E é importante que eles sejam bem finos justamente para ocorrer as trocas gasosas. Porque se eles fossem de um calibre maior, um calibre mais grosso, como por exemplo a artéria aorta, que é bem grossa, bem espessa, não ia ocorrer a troca gasosa, tá? Na sequência, mais pra frente, a gente vai ver como que essa troca gasosa acontece. Mas guardem na mente que é importante que essa camada, esses vasos sejam bem finos. Então, tanto dos alvéolos, a estrutura, né, a capinha do alvéolo, quanto os vasos que estão ao redor dele, tem que ser muito fino, tá? Bem fino mesmo, para ocorrer o processo de troca gasosa. Além disso, aqui só para exemplificar, né, como se fosse as bolinhas lá da comédia de abelhas, né? Cada bolinha aqui seria equivalente a um buraquinho do alvéolo, tá? Aqui as abelhas guardam mel, própolis, enfim, e aqui a gente vai guardar ar, tá? Além disso, esses alvéolos, eles têm uma outra característica muito importante, que eles são bastante úmidos, tá? Eles produzem lá, as células de dentro desse alvéolo produzem um muco, e essa umidade também é muito importante para as trocas gasosas, porque essa troca, ela ocorre dentro de gotículas de água. Então, eu preciso ali de um ambiente que seja úmido e muito fino. Aí sim eu vou ter as trocas gasosas ocorrendo, tá? O pulmão, né, os dois pulmões, eles são revestidos por uma membrana que a gente chama de pleura, tá? Então aqui a gente tem só pleura visceral, que é a mais próxima do pulmão, e a pleura parietal. Esses nomes não precisa gravar não, tá? A gente só precisa pensar que tem que ter uma membrana, e que essa membrana ela vai estar ligada à caixa torácica, que também é um fator muito importante, tá? Então aqui, ó, caixa torácica, vai ter as costelas e aqui o osso também, parietal, o osso externo parietal,
que vai fazer essa função de abrir, de expandir e de se contrair e fechar, tá? Por que isso é importante, professora? Para eu expandir a capacidade do meu pulmão e para eu diminuir essa capacidade. E é isso que vai fazer o processo de eu inspirar e de eu expirar. A gente já vai ver mais pra frente também com mais detalhes, tá? Então, a caixa torácica também faz parte do sistema respiratório humano. Essa caixa torácica, ela vai estar ligada a diversos músculos, tá? Ela precisa dos músculos para fazer esse movimento, porque o osso sozinho, a gente já viu lá no sistema locomotor, ele não se locomove. Ele precisa estar ligado a tendões e a músculos que fazem esse movimento de contração e de diminuição, tá? De relaxamento. Então aqui vão ter diversos músculos que não estão exemplificados nessa figura, que vão fazer esse papel de contração aí dos ossos, tá? Além disso, tem um outro músculo super importante que participa da respiração, que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, que é o diafragma. Esse diafragma ele vai estar aqui embaixo, então na parte inferior dos nossos pulmões, e ele também está ligado à pleura e vai fazer um movimento de contração e de relaxamento. Esse movimento de contração e relaxamento, eles influenciam também na capacidade do pulmão, tá? Então, quando eles contraem para cima, o pulmão ele expulsa o ar, e quando eles relaxam para baixo, ele vai aumentar a capacidade e o ar daí vai entrar, eu vou inspirar, tá? Aqui é só uma foto de um pulmão saudável para a gente lembrar também que o coração, ele apesar de estar no centro humano, nos corações humanos, ele está no centro, só que a maior parte do coração fica pro lado esquerdo, por isso que a gente fala, né, coração do lado esquerdo. E aí isso influencia no tamanho dos pulmões, então o pulmão do lado esquerdo é um pouquinho menor para abrigar essa parte do coração que é maior também, tá? Então vamos começar do começo, né? Como que o ar atmosférico entra no nosso sistema respiratório? Ele entra pela inalação desse ar. E aí, como eu falei para vocês, né, começa aqui pelas narinas e chega nas cavidades nasais, ou a gente também chama de fossas nasais. Aqui dentro, nessas fossas nasais, tem dois componentes também que são super importantes para que haja aí a respiração. São muitos vasos sanguíneos, essa região é extremamente irrigada de vasos sanguíneos, então são capilares aqui na nossa narina e dentro nas fossas nasais também. E também tem muitas células que produzem muco, tá? Por isso que a gente tá sempre aí com alguma sujeirinha, uma casquinha que a gente tira, né? Joga a caquinha lá ou bota a caquinha embaixo da mesa, né? Não façam isso, por favor, que é muito anti-higiênico. Mas essa região ela precisa estar bastante úmida também e bastante quente. Por quê? Quente, né? Cheio de vasos sanguíneos. A gente precisa aquecer o ar atmosférico para que ele entre no nosso organismo da melhor forma. Quem aquece o ar são esses vasos sanguíneos. Então o sangue está o tempo inteiro ali passando naquela narina e vai acabar aquecendo esse ar, tá? E aí sim o ar pode seguir lá para faringe e laringe, aquecido. A mucosa, ela vai ter um papel também importante para que eu consiga ali guardar um pouco de sujeira. Essa mucosa também vai ter células de proteção, células do sistema imune, que, por exemplo, se ocorrer de eu respirar um ar que esteja contaminado com vírus e bactérias, essa mucosa ela é importante para já fazer ali um papel de proteção. Nem sempre isso acontece, né? Muitas vezes a gente adquire bactérias e vírus através do ar, né? Quando está em grande quantidade, mas essa mucosa ela tem esse papel de proteger de certa forma. Aqui no cantinho eu trouxe uma foto só do nariz sangrando, que é muito comum em várias pessoas o nariz sangrar, principalmente na infância e depois também às vezes na vida adulta. Então só pra gente lembrar, né? Por que o nariz sangra às vezes sem a gente machucar, sem bater, sem nada, né? Às vezes à noite costuma sangrar em algumas pessoas, porque ela é uma região extremamente irrigada, tem muitos vasos sanguíneos ali, então é comum de algumas pessoas sangrarem no nariz. Tem gente que precisa fazer às vezes secar esses vasos, faz cauterização dos vasos, tem gente que tem que fazer cirurgia, depende, né? Tem muita gente aí que sangra a vida inteira e isso pode ser um incômodo para a pessoa, ela tem que ter uma intervenção médica, né?
Os pelos também fazem uma barreira importante ali na nossa narina, tá? Aqui tem o nariz bem peludo, né? Não precisa necessariamente ser tão peludo assim, né? Nós temos pelinhos, isso é que com a idade eles vão aumentando e costumam sair, principalmente em homens. Esses pelos eles vão fazer um papel de filtração do ar. Então o ar que vai entrar, ele contém pólen, contém poluição, contém bastante sujeira, que pode ali naquele momento, dependendo até onde tu trabalha, né? Se tu trabalha numa obra, cortando, sei lá, piso, tu pode inalar muita sujeira às vezes. Então esse pelo ele faz ali o papel também de reter essa sujeira, para que ela não vá para as nossas partes respiratórias mais internas, para que não chegue lá no pulmão, porque daí isso pode ocasionar numa inflamação, alguma coisa mais séria, tá? Então o pelo faz esse papel também. Além disso, no nariz, a gente também consegue sentir alguns odores, né? A gente já trabalhou isso lá na aula do sistema nervoso, os sentidos. Então, existem no nariz, ali nas narinas, alguns receptores que são ligados ao sistema nervoso central. Então, aqui, ó, tá coloridinho esses receptores aqui nessa fossa nasal. E esses receptores, então, se ligam ao cérebro e mandam a informação de que o cheiro tá bom, o cheiro tá ruim, né? A gente vai fazendo essas conexões. E para que esses receptores aqui funcionem, é importante que o ar que entre pelas nossas narinas seja logo englobado pelo muco, porque o receptor ele só consegue conhecer o odor, reconhecer esse odor, se a partícula do ar estiver em volta no muco, tá? Então, uma outra importância do muco também, na percepção de cheiro. O que acontece quando a gente tá gripado, por exemplo, né? A gente consegue a gente forma mais muco, porque aquela região está inflamada, nossas vias aéreas estão inflamadas, e aí forma um muco excessivo. O muco excessivo também é ruim, porque daí muitas vezes, resfriado, gripado, a gente não consegue sentir o odor das coisas, né? A gente não consegue sentir o odor e nem o gosto, né? Que tá muito entrelaçado também, o odor e o paladar. Então é por isso, porque tem uma grande quantidade de muco e aí não é interessante também. A gente tem que ter um equilíbrio aí nesse muco. Aqui só mostrando, então, de novo, depois da cavidade nasal, que tá aqui, ó, a cavidade nasal tá maior, a gente vai ter a sequência, tá? Aí a sequência da cavidade nasal, o ar vai passar por aqui já aquecido e purificado pelos pelos e pela mucosa e vai chegar na nossa faringe. A faringe é essa região aqui, que ela é tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, e ela tem essa função de mandar cada coisa para o seu lugar certo, tá? Essa é a única função da faringe. Ela vai ter lá a epiglótica, a gente já viu na aula passada, que é uma membrana que vai fazer essa passagem da comida para o esôfago, que está mais aqui atrás, e do ar para a laringe, tá? Então aqui está a epiglote, essa membrana, e quando ela está aberta e fechada, a gente vai ter ali o caminho, então, do ar e da comida para cada lugar certo, tá? Aí que depois, na sequência, é a laringe. Aqui tem um bonequinho que tá um pouco exausto, tá respirando pela boca, né? Inalando e exalando pela boca. Inspirando e exalando pela boca. Expirando. O que acontece? A gente pode respirar pela boca, professora? A gente pode respirar pela boca, mas quais são os dois problemas que a gente viu, já que acontecem na cavidade nasal e que são importantes? A purificação do ar e o aquecimento do ar. A gente precisa que esse ar esteja aquecido e que esse ar esteja, em teoria, filtrado. Se eu respiro pela boca, se eu inspiro pela boca, aí tem esse problema, eu não vou conseguir nem filtrar esse ar e nem aquecer. Ele já vai direto para a laringe pela boca, então ele não vai passar pelas cavidades nasais, tá? Ele vai passar aí direto pela boca, vai chegar lá na laringe, talvez um pouco mais poluído e não tão aquecido. Então a gente sim pode, o ar vai chegar, a faringe vai mandar esse ar para a laringe e depois vai na sequência do sistema respiratório, só que ele não vai nem estar aquecido e nem vai estar purificado. O exalar pela boca não tem tanto problema, tá? Então quando a gente faz uma atividade física, a gente fica um pouco ofegante, né? Corre, qualquer coisa,
a gente vai ter a tendência principalmente a exalar pela boca. Algumas pessoas também dormindo exalam bastante pela boca, que é o famoso ronco, né? Não é uma respiração também tão correta aí, mas exalar pela boca não tem tantos problemas. O maior problema é inalar pela boca. Na sequência, então, da faringe, vai chegar lá na laringe, né? A laringe, pessoal, ela também é um caminho importante para a passagem do ar. E na laringe é que são as pregas vocais, as famosas pregas vocais, né? Nessa imagem aqui, nesse GIF, é o que está aqui em branco, ó. Quando ela se abre e fecha, é onde passa o ar para a traqueia. Depois da laringe vai ter a traqueia e aqui as pregas vocais, né? As pregas vocais, elas são importantes, né, como a gente sabe, para formar a voz, obviamente. Quando o ar ele sai da traqueia para o meio externo, é que essas pregas vocais elas vão trabalhar, elas vão fazer vibrações aí na saída desse ar e essas vibrações vão gerar então a nossa voz, o som, tá? E aí existem vozes mais agudas e menos agudas e tudo isso depende da característica da corda vocal dessa pessoa, tá? Depois aqui da laringe a gente vai ter a traqueia e os brônquios. A traqueia e os brônquios e bronquíolos, eles nada mais são do que um caminho para o ar sair da laringe e chegar até os alvéolos pulmonares. Então ela é como se fosse um encanamento da casa aí de vocês, que faz com que a água chegue na torneira, tá? Então eu preciso que o ar atmosférico chegue aqui nos meus alvéolos pulmonares para ocorrer essa troca. E esse caminho aqui vai fazer justamente isso, tá? A traqueia, ela é um tubo bem mais grosso, depois os brônquios, eles são mais finos, aí a gente tem o bronco primário, que é logo na sequência da traqueia. Lembrando que a traqueia, ela se bifurca em duas partes, né? Dois brônquios, o esquerdo e o direito. Esse bronco primário vai formar brônquios secundários, então um pouquinho mais finos. Depois os brônquios terciários, que são mais finos ainda. E depois os bronquíolos, que são aí sim bem fininhos, tá? Então bem aqui na pontinha. Os bronquíolos é onde vai estar os alvéolos conectados, tá? Então aqui são diversos, a gente não tem essa imagem, mas são diversos alvéolos conectados a esses bronquíolos, tá? Uma característica extremamente importante tanto da traqueia quanto dos brônquios e bronquíolos é que eles possuem anéis de cartilagem ao redor deles, tá? Esses anéis de cartilagem, pensem na cartilagem de vocês aí, por exemplo, da nossa orelha. Ela é bem dura, né? Ela não consegue colapsar. E aí a ideia desses anéis de cartilagem aqui, que a gente tá vendo um pouquinho mais escuro nessa foto, é justamente para esse tubo não colapsar, tá? Porque ela é uma membrana externa ali que ela poderia grudar, né? Fechar esse tubo ali se não tivesse esses anéis. Então, com esses anéis duros ali, resistentes de cartilagem, essa traqueia e esses brônquios, eles não colapsam, eles não grudam. E aí a passagem de ar, ela tá sempre contínua, né? Ela não vai ter nenhum problema aí na passagem de ar, o ar vai conseguir chegar lá nos pulmões, tá? A superfície interna das traqueias, da traqueia e dos brônquios e bronquíolos, ela também vai ter aqui cílios, tá? Que são esses em verde aqui. Esses cílios, eles vão ter um papel também extremamente importante de proteção, de filtração do ar, tá? Eles conseguem pegar sujeira, poluição, bactérias, vírus que chegam até a traqueia e os brônquios, tá? Elas passaram então pela cavidade nasal, os pelos eles não deram conta de proteger, sei lá, pólen, qualquer coisa. Chegou na traqueia e a traqueia também tem esses cílios para fazer com que essa sujeira seja expulsa. Como que esses cílios trabalham? Além dos cílios, eu vou ter a formação ali de mucosa. Essa mucosa, ela é feita por células dessa traqueia. E os cílios, eles fazem movimentos, batimentos, que vão empurrando essa sujeira que a traqueia capta no muco para cima. Então, é um processo inverso. Ao invés de ir para o alvéolo, ele vai subir. Vai subir aqui para a região da garganta, que é a parte superior da traqueia. Depois vai para a laringe. E aí acontece aquele famoso catarro, né? A gente fica com aquela coisa ali na garganta, um incômodo. Isso é o catarro. E esse catarro, quando a gente tosse, alguma coisa assim,
a gente coloca ele na boca, né? Porque tá tudo interligado, ele vai passar pela faringe e vai pra boca. E aí a gente pode ou cuspir ou engolir, tá? Não tem problema engolir o catarro, ele é um muco que vai ter gordura, água, proteína, mas não tem nenhum problema não, tá? Pode engolir. O que pode ser um problema é meio nojento, né? É engolir o catarro de outra pessoa. Por quê? Porque esse catarro que a gente faz, que a gente produz e que a gente bota pra boca, ele além de muco, de sujeira, pode ter bactérias que são no nosso próprio trato respiratório. São bactérias nossas que estão lá, ou quando a gente está doente, né, e acaba pegando uma bactéria do ar, essas bactérias elas já estão lá, elas são nossas, né? O ato de produzir o catarro e tentar expulsar é um processo de defesa. Agora, por exemplo, se você tá bem e engole um catarro de uma outra pessoa que contém bactérias nesse catarro, aí pode ter uma transmissão, às vezes, de doença com o catarro da outra pessoa. Então, não como um catarro do amiguinho, tá? Traqueostomia, tá? É um processo que às vezes ocorre quando essa traqueia está obstruída. Então, por algum motivo, a pessoa teve aí engoliu algum objeto, alguma coisa, uma comida errada, né? Que foi para a laringe, depois foi para a traqueia e está obstruindo, ou por algumas doenças também, a gente tem a obstrução da traqueia ou dos brônquios e se faz uma traqueostomia. É uma cirurgia onde a traqueia a gente consegue até sentir, pessoal. A gente passa a mão aqui e são várias bolinhas assim que a gente consegue, como se fossem os anéis mesmo, tá? A gente consegue sentir a traqueia. Então aqui, essa região, ela é super fácil de perfurar e se a pessoa tiver com alguma coisa engasgada, né, tiver obstruindo, é feita uma cirurgia, abre-se um buraco aqui na traqueia e aí consegue entrar o ar através desse buraco, tá? Aí aqui, por exemplo, ela está sendo oxigenado, né, num hospital provavelmente. Esse procedimento ele pode ser transitório, a pessoa tá com alguma coisa e faz o buraco só para a pessoa não morrer ali, né, de falta de ar. Ou pode ser uma condição crônica, a pessoa vai viver o resto da vida, ela tem uma dificuldade de respirar, normalmente faz essa traqueostomia e a pessoa tem que conviver com isso pro resto da vida, né? Então são dos dois tipos. Doenças relacionadas à traqueia e aos brônquios, tá? A bronquite e a asma, ambas são processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios, eles acontecem nessas regiões, né, nos brônquios, na traqueia, por N motivos, tá? Existem pessoas que têm a doença crônica, né, a bronquite é uma doença crônica, a asma também, que às vezes tem picos, né, o pico da asma, a pessoa vai lá com a bombinha e resolve. A bronquite tem que tratar às vezes com mais tempo. E o que é essa inflamação? Lá nas células dos brônquios, por exemplo, vai estar inflamado, então eu vou ter uma produção de muco muito maior do que a normal. E essa produção de muco maior, ela pode obstruir os vasos. Então aqui, ó, por exemplo, tem aqui um brônquio saudável e aqui um brônquio inflamado. Em amarelo tem um muco. Esse muco, ele vai fazer com que a passagem de ar seja mais estreita. Se eu tenho uma passagem de ar mais estreita, eu tenho um problema ali de falta de ar, vai estar passando menos ar nesse meu canal, nesse meu brônquio, ou nesses meus bronquíolos, tá? Então é isso que acontece, inflama ali a região e tem muito muco e não passa tanto ar como deveria. Então a pessoa sente uma falta de ar, que pode ser crônica ou pode ser um pico e a pessoa resolve com a bombinha ou não, tá? Então as duas doenças, elas são processos inflamatórios aí dessas regiões. Em geral, se utiliza os bronquiodilatadores, né? A própria bombinha da asma é bastante comum e a pessoa que tem bronquite também recebe bronquiodilatadores, às vezes via intravenosa. E esse medicamento, ele vai fazer o que o nome está dizendo mesmo, ele vai dilatar o brônquio, tá? Dilatar é aumentar. Então, vasos sanguíneos que estão lá ao redor fazem esse papel de dilatar esse brônquio. E aí a pessoa consegue voltar a respirar normalmente de novo. Bom, a gente já viu todo o caminho do ar, né? A gente viu que ele entra na narina,
vai passar aqui pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos até chegar nos alvéolos. Como que mecanicamente esse processo ocorre? Ele é um processo involuntário, tá? A gente não precisa pensar para o sistema nervoso fazer isso, mas a gente também pode pensar e inspirar e expirar mais profundamente, mas ele acontece de forma involuntária, tá? Então aqui a gente tem duas partes principais. A gente precisa expandir e diminuir a caixa torácica e a gente precisa contrair e relaxar o diafragma. Como que isso acontece? Na inspiração, então na entrada do ar nos nossos pulmões, a gente precisa encher o pulmão. As costelas elas vão se levantar, elas vão expandir e essa expansão é devido à contração muscular que está grudado nessas costelas, tá? Então a costela expande, ela levanta aqui, né, sobe o tamanho e aí o pulmão dentro da caixa torácica vai conseguir se expandir. E o diafragma, ele também precisa se contrair, tá? Ele relaxado, ele empurra o pulmão para cima. Quando ele contrai, que ele diminui, eu preciso fazer a força para baixo do diafragma, aqui vai aumentar o meu espaço da caixa torácica também, tá? Então ele se contrai para baixo, ele vai diminuir lá, vai abaixar, e aí o meu pulmão vai ter mais espaço para ter oxigênio também, tá? E na expiração é justamente o contrário, as minhas costelas vão se abaixar, né? A gente até faz, parece que a gente se joga no chão quando a gente expira, né? Então é esse relaxamento aqui dos meus músculos que vai permitir com que a minha costela se abaixe. Além disso, o meu diafragma está relaxado. E quando ele está relaxado, ele forma uma região mais côncava, né? E empurra o pulmão para cima, justamente para esse ar ser expirado pelo nosso nariz, tá? Ou pela boca quando está com a boca aberta. Aqui até mostra, ó, entrando pela boca, tá? Saindo pela boca e entrando pela boca. É igual, né? Mas tem aqueles dois fatores que a gente já comentou. E aí tá, vamos falar agora então dos alvéolos, né? Como que acontecem as trocas gasosas. Na expiração, nem todo ar, a gente precisa saber disso também, que nem todo ar dos alvéolos sai. Porque o alvéolo, ele não é como a traqueia e os brânquios, que possuem aqueles anéis de cartilagem, tá? Os alvéolos, eles têm uma membrana muito fininha ao redor deles, ao redor desse ar. Então, se todo o meu ar saísse do alvéolo quando eu expiro, os meus alvéolos eles iam se colapsar, tá? Isso não é interessante também, eu preciso que eles não colapsem, que eles não grudem um no outro, tá? Daí como é que funciona, tá? Só para vocês terem como curiosidade, cada pulmão possui milhões de alvéolos, tá? Cerca de 3 milhões de alvéolos e cada um deles tem mais ou menos 0,2 milímetros de diâmetro. Juntos, os dois pulmões, tá? Eles formariam mais ou menos 160 metros quadrados de um indivíduo adulto. Então é como se fossem, sei lá, 2 apartamentos de 2 quartos, mais ou menos a superfície de um pulmão, tá? Dos alvéolos. Então esse alvéolo tá aqui, a gente deu um up, né? Cada bolinha dessa é um alvéolo. E eu falei pra vocês, né, que eles são bastante irrigados, né? Então vasos sanguíneos chegam a esses alvéolos. E aí eu quero falar uma coisa pra vocês importante agora, que sempre vai estar presente tanto em vídeos quanto em livros de biologia, que é as cores dos vasos, tá? Isso aqui vocês vão guardar agora para todo o caminho aí que a gente vai ver depois da circulação e a excreção. Sempre que a gente tiver o vaso na cor vermelha, significa que o sangue está oxigenado, é um sangue rico em oxigênio. E sempre que eu tiver o vaso em azul, ele é um sangue pobre em oxigênio e rico em CO2, tá? Daqui a pouquinho nas trocas gasosas a gente vai ver com mais detalhes, tá? Mas aí que eu dei um up, né, um zoom no meu alvéolo, e aqui tá mostrando como ele é internamente, tá? Então diversas células formam esse alvéolo. Aqui tem uma camada bem fina, né, como eu falei pra vocês, ele é um tecido bem fininho. E aqui tem um vaso sanguíneo ao redor, um capilar, tá? Também tá em corte transversal aqui. O que tem dentro dos vasos sanguíneos, professora? Bom, obviamente tem sangue dentro dos vasos sanguíneos, né? E esse sangue contém as famosas hemácias, que são extremamente importantes para a respiração
para a captação do oxigênio e para a liberação. Como que isso funciona? Bom, o ar está aqui, né? Ele entra e sai nesse alvéolo. O ar que entra, obviamente, ele vai estar rico em oxigênio, que é o ar que eu capturo da atmosfera e mando para dentro dos meus alvéolos. E quando eu tenho oxigênio aqui dentro, em grandes quantidades, esse oxigênio vai passar para o meu capilar, tá? Por um processo de difusão. Passando para o meu capilar, essas hemácias são células que são super prontas, esperando o gás oxigênio chegar. Elas capturam esse gás e elas conectam esse gás lá, abraçam esse gás e aí elas vão para o seu caminho lá para o restante do corpo. Além disso, essas hemácias que estão chegando aqui, elas também mandam aqui para dentro o CO2, porque aqui dentro do alvéolo o CO2 está em poucas quantidades, tá? Grande quantidade está o sangue que está chegando no pulmão, tem bastante CO2. Então esse CO2 ele também passa aqui para dentro, tá? Aqui só um esquema que talvez seja mais fácil da gente entender. Então aqui tem um alvéolo, esse alvéolo está cheio de ar. O que tem dentro desse ar? Bom, o ar atmosférico tem bastante nitrogênio, tem bastante oxigênio e tem outros gases também. Mas o que nos importa aqui, o que é necessário é o oxigênio. Então eu vou filtrar esse oxigênio ele vai entrar no vaso sanguíneo. Como? Bom, aqui eu tenho um capilar, ele está chegando azul, então lembre-se que ele está chegando pobre em oxigênio, esse sangue. As minhas hemácias estão aqui, né, passando por esse vaso, e aí o meu oxigênio ele vai sair desse alvéolo e vai entrar no vaso sanguíneo. O CO2 que estava nesse sangue, em grande quantidade, ele vai sair do vaso sanguíneo e vai para o meu alvéolo pulmonar. Os dois processos, tanto da saída do CO2 quanto da entrada do oxigênio, acontecem através de difusão, tá? E aí sim eu tenho aqui agora um sangue vermelhinho, né? Um vaso vermelho, que quer dizer que esse sangue está oxigenado. Como que acontece essa troca, né? Essa troca gasosa que a gente diz, tanto nos alvéolos quanto nos tecidos, troca de gases, a gente chama ela de hematose, ou de troca gasosa propriamente dita, tá? Então as hemácias estão aqui, né, no plasma sanguíneo, no sangue, e elas vão conter oxigênio quando elas estão lá no tecido e elas recebem o CO2. Então aqui eu tenho uma corrente sanguínea, um vaso, pensem que isso aqui é um vaso sanguíneo e isso aqui é um tecido. Pode ser o tecido do dedão do pé, que a gente já citou hoje, né? Então esse tecido do dedão do pé, ele precisa de oxigênio e precisa mandar embora o CO2 que ele produziu durante a respiração celular, né? Lembre-se que o CO2 também é produzido na respiração. E o CO2 precisa ser mandado para fora, ele não pode ficar lá no tecido por muito tempo. Então esse CO2 ele vai sair por difusão, vai ficar aqui disponível no sangue, pode ficar no plasma sanguíneo ou pode ser capturado pela hemácia, tá? Que a hemácia também tem uma afinidade pelo CO2. Já o oxigênio, essa molécula aqui que estava na hemácia lá no meu sangue, ele precisa entrar no tecido. Também passa por difusão e entra lá no meu tecido, tá? Então pensem que aqui está o oxigênio concentrado e nessa região aqui ele precisa então se expandir, precisa chegar nessas outras regiões. Então essas moléculas elas vão se colocando através de difusão até chegar numa uniformidade aqui então nessa imagem seguinte, tá? No caso do oxigênio, desse gás, ele circula no sangue principalmente conectado às hemácias, aos glóbulos vermelhos. Então lá na hemácia vão ter proteínas que a gente chama de hemoglobina, aqui está uma molécula de hemoglobina. Essas proteínas elas formam essa célula, a hemácia. E são essas proteínas que carregam o oxigênio, elas têm sítios lá que vão receber esse gás, esse oxigênio, essa molécula, e vão transportar através do sangue, tá? A maior parte do oxigênio está nessas hemácias, mas também pode ter oxigênio dissolvido no plasma, mas aí é menor quantidade, tá? Já o CO2, pequena parte dele está conectada às hemácias, a maior parte dele está diluído no plasma. Ou diluído no plasma só o CO2 mesmo, ou formando bicarbonato. Então são duas moléculas de CO2 unidas, é mais ou menos 70% de como o CO2 é carregado no nosso sangue humano.
Composição dos gases da atmosfera, eu já falei para vocês, a maioria é nitrogênio, 78%, 21% é de oxigênio e 1% é de dióxido de carbono e demais gases, tá? Então aí 21% do gás que entra nos nossos alvéolos lá vai ter molécula de oxigênio, tá? Aí tem uma questão interessante também da hemácia e da hemoglobina, que ela tem uma grande afinidade pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é produzido e liberado na atmosfera por diversas funções humanas, né? Diversos trabalhos, a indústria, os próprios carros, né? A combustão de veículos, enfim. E aí esse monóxido de carbono, ele tem uma grande afinidade pela hemoglobina. Na realidade, a hemoglobina tem uma grande afinidade por esse gás. E aí é um problema, se você está num ambiente muito fechado, onde está sendo gerado muito monóxido de carbono, esse monóxido ele vai entrar junto com o oxigênio, ali junto com o ar, e aí as hemácias, ao invés de elas carregarem o oxigênio para os lugares, né, para os tecidos, ela vai carregar o monóxido de carbono. E a pessoa acaba morrendo por asfixia, tá? Inclusive é uma morte bastante comum. Por isso que em túneis, né, de grande extensão, a gente não pode ficar parado com o carro muito tempo, né? O túnel Antonieta de Barros, que é um túnel próximo aqui que a gente tem, ele não é tão grande de extensão lá em Florianópolis, mas se ele tiver com fila dentro, a sinaleira fecha lá antes de entrar no túnel e a gente tem que ficar esperando lá do lado de fora. Além disso, existem grandes ventiladores dentro desse túnel para fazer com que circule um oxigênio aí dentro, né? E que o monóxido de carbono não fique lá pra gente ficar respirando por muito tempo. Como é que o feto respira, professora? Né? O bebê tá lá, um monte de água lá de dentro do saco vitelínico, como que ele respira? Bom, o bebê ele começa a produção dos pulmões dele mais ou menos ele na 4ª semana de gestação, então aí começam a formar os pulmões do bebê. E ele é um dos últimos órgãos a ser finalizado, tá? Ele vai ser finalizado bem perto dos 9 meses, por isso que bebês prematuros geralmente têm muita dificuldade de respiração, porque o pulmão ainda não está bem completo. E aí ocorre aqui a importância da placenta. O bebê, obviamente, não respira com seus próprios pulmões. A primeira respiração do bebê com o pulmão é justamente no parto, tá? Então, quando ele sai, ele dá aquele grito e chora, justamente porque o pulmão foi ativado e ele começa a respiração pulmonar dele. Antes disso, os pulmões dele estão cheios de água, que é o que tem lá dentro do saco vitelínico, né? Um monte de água, então o pulmão vai estar cheio de água. Então, os alvéolos pulmonares não tem ar lá dentro, só tem água. Aí, quando ele faz essa respiração, aí sim se troca a água pelo ar, tá? Então a respiração do bebê, como que chega o oxigênio lá para as células do feto, para elas se desenvolverem? Chega através da placenta. A placenta ela é um órgão que tem uma região que é do feto, né, grudada do lado do feto, são células do feto, e tem uma parte que é células da mãe. Essa placenta ela está grudada no endométrio materno e ali tem muitos vasos sanguíneos que vão fazer essa passagem, então, tanto de gases quanto de nutrientes da mãe para o filho, tá? Então, é dessa forma que o oxigênio chega no bebê. Agora, um assunto bem atual, né, de extrema importância para a atualidade, que é o coronavírus, tá? Como que esse vírus, ele age no corpo com relação ao sistema respiratório, né? Ele entra através das vias aéreas superiores, ou da boca ou do nariz, e ele chega lá nos nossos pulmões, tá? Dentro do pulmão, nos brônquios, na traqueia, ele pode ocasionar problemas, ele vai gerar um processo inflamatório e, por exemplo, dentro dos alvéolos, esse vírus, ele vai induzir a produção de muco, né, de muito muco ali. E aí, essa produção de muco ocasiona na pneumonia, tá? Existem outras bactérias que podem chegar aqui e se proliferar em grande quantidade. E esse vírus, ele age então ali aumentando a quantidade de muco, não tem tanta quantidade de ar, e é por isso que a pessoa sente essa falta de ar, tá? E às vezes acaba morrendo, inclusive, por asfixia. Aqui tem uma ressonância magnética de um pulmão,
e as partes de uma pessoa que foi contaminada com corona, e as partes em branco são partes do pulmão que não estão funcionando da forma correta. Então são alvéolos que estão prejudicados por conta da infecção, tá? E aí um processo bastante comum em alguns pacientes graves de corona é a intubação. Gente, a intubação é uma coisa terrível, tá? A pessoa ela precisa tomar uma anestesia, né? E é colocado um cano lá pra jogar direto um oxigênio bem purificado lá dentro dos alvéolos pulmonares, tá? E aí é um oxigênio mais puro, né? Não é o oxigênio que vem proveniente do ar atmosférico. Ele é um oxigênio mais puro para que esse pequeno espaço que tem aqui no alvéolo para entrada de ar seja mais otimizado. Então, eu vou ter mais oxigênio disponível do que se eu estivesse respirando ar atmosférico, tá? Lembrando que tem 21% de oxigênio no ar atmosférico. Aí tá o problema, então, desse coronavírus, né? Com relação à qualidade do ar, é importante a gente também pensar nisso, né? Quanto mais poluição eu tiver, menos oxigênio eu vou ter no meu ar atmosférico. E aí o coronavírus também fez uma questão interessante aí, que é a questão do isolamento, né? Então muitos países se isolaram, ficaram mais tempo em casa, produções de indústrias deixaram de ser realizadas e também transporte, principalmente, né? Menos gente utilizando carros e meios de transporte. Aí o ar ele ficou mais limpo lá na Europa e também aqui no Brasil, tá? Em Santa Catarina também já foi observado uma extrema diminuição na poluição do ar. Então o ar aqui, em teoria, está mais purificado agora nesses tempos de coronavírus. Outra curiosidade bem legal, que eu acho bem legal, né? É a questão da altitude. Então, quanto maior a altitude, né, mais alta eu tiver lá numa montanha, alguma coisa, eu vou ter menos ar disponível, né? A pressão atmosférica, ela é menor, tá? Então, vai entrar menos ar nos meus pulmões. E o contrário também acontece. Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. E essa pressão atmosférica é que faz com que o ar entre no nosso organismo, tá? Então, vai ter mais ar entrando no nosso organismo. E aí, como que... Aqui só para vocês lembrarem aí de geografia, né? Então, mais alto, maior altitude, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixa altitude, né? Menor altitude, maior a pressão atmosférica. Vou ter mais partículas de oxigênio aqui embaixo do que aqui em cima. O nosso organismo, ele é incrível, tá? Incrível e ele vai dar conta disso, de certa forma. Então, quando a gente sobe a altitudes muito grandes, a tendência do organismo é produzir mais hemácias. Com mais hemácias, eu vou ter uma disponibilidade de oxigênio lá no meu tecido maior, tá? Porque como eu tenho menos oxigênio entrando no meu organismo, eu preciso que todo o oxigênio que entre seja otimizado, né? Que ele seja grudado numa hemácia e que ele vá para o meu tecido, porque eu tenho menos oxigênio no meu alvéolo. Então, essa otimização acontece no ser humano e em diversos outros animais, e eu vou ter mais hemácias sendo produzidas. E aí tem uma outra questão também interessante, né? Por que os quenianos, por exemplo, se dão tão bem aqui na São Silvestre em provas de esforço físico? Justamente porque os quenianos, né, lá no Quênia, eles têm geralmente a altitude de 2.000, 2.700 metros. Então, eles fazem o esforço físico deles lá. Quando eles vêm para o Brasil, por exemplo, São Paulo, acho que é 400 metros de altitude, ou em provas no Rio de Janeiro, que seria, ou Florianópolis, que seria zero, né, de pressão de altitude, eles conseguem se dar muito melhor, porque eles têm uma grande quantidade de hemácias no organismo dele, e quando a gente faz muito esforço físico, se gasta muita energia. Se eu tenho mais oxigênio disponível, mais hemácia disponível e mais oxigênio, eu vou me dar muito melhor, tá? Esse meu esforço físico não vai me cansar tanto e eu vou conseguir ter índices muito bons aí eles geralmente vencem as provas aqui do Brasil. E para finalizar, só uma dica aqui para quem não lembra muito do que é a respiração celular, que a gente falou aqui nessa aula, é assistir esse vídeo aqui, se quiser, do Nerdologia, onde ele fala de uma forma bem divertida, né, sobre a respiração celular, como ela acontece e qual a importância, só para vocês terem aí esse a mais aí para fazer de tarefinha de casa, tá? Então até o próximo vídeo, gente.